Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 28. A neblina de verão cobria a estrada para Providência, e Jane esticava o pescoço para frente, espiando por trás do volante carros e caminhões que deslizavam como fantasmas na névoa. Ela e Frost estavam perseguindo mais um fantasma naquele dia, pensou Jane enquanto o limpador deslizava pela película cinzenta do para-brisa. O fantasma de Nicholas Clock, pai de Ted. Nascido na Virgínia, formado em economia em West Point, ávido por atividades ao ar livre e navegador. Casado, 3 filhos. Trabalhava como consultor financeiro na Jarvis e MC Crane, um emprego que exigia constantes viagens para o exterior. Nenhuma prisão, nenhuma multa de trânsito, nenhuma dívida pendente. Pelo menos, era assim que Nicholas Clock parecia ser. Cidadão estável, homem de família. A névoa girava na estrada. Não havia nada estável, nada real. Nicholas Clock, como Olivia Jablonski, era um fantasma, voando silenciosamente de país em país. E o que significava exatamente consultor financeiro? Era uma daquelas descrições vagas que conjuravam homens de negócios internos, carregando maletas, falando linguagem dos cifrões. Pergunte a um homem o que ele faz, e essas 2 palavras, consultor financeiro, não responderão nada. Da mesma maneira que representante de vendas de suprimentos médicos. Ao lado dela, Frost atendeu seu celular. Jane olhou rapidamente para o parceiro quando ele disse, um momento depois, você está de brincadeira. Como isso aconteceu? O quê? Perguntou ela. Ele dispensou-a com um gesto, concentrado na ligação. Quer dizer que vocês não terminaram a análise? Não há nada mais que possa nos dizer? Quem é? Perguntou ela. Finalmente, ele desligou e virou-se para ela com uma expressão atordoada. Sabe aquele rastreador GPS que retiramos do carro alugado? Desapareceu. Foi o laboratório que ligou? Disseram que ele desapareceu do laboratório em algum momento ontem à noite. Eles obtiveram apenas um exame preliminar. Não há selo do fabricante e é impossível de rastrear. Equipamento de ponta. Meu Deus! É óbvio que é exageradamente de ponta para ficar nas mãos do Departamento de Polícia de Boston. Frost balançou a cabeça. Estou ficando seriamente nervoso. Ela olhou para as espirais de neblina, com um aspecto espectral, na estrada. Vou te dizer quem mais está nervoso, disse ela, apertando com mais força o volante. Gabriel. Ontem à noite, ele quase me amarrou e me jogou dentro do armário. Ela fez uma pausa. Deixei Regina com minha mãe. Apenas por segurança. Posso me esconder com sua mãe também? Ela riu. É disso que gosto em você. Não ter medo de admitir que está com medo. Quer dizer que você não está com medo? É o que está dizendo? Ela dirigiu por um momento, sem responder. Os limpadores moviam-se de um lado para o outro enquanto Jane olhava para uma estrada tão nebulosa quanto o futuro. Pensou em aviões caindo, balas estilhaçando crânios em tubarões alimentando-se de cadáveres. Ainda que estejamos nervosos, que escolha temos? Disse ela. Quando você já está afundado até o pescoço, o jeito é seguir em frente e chegar ao final. Quando chegaram aos arredores de Providência, a névoa estava mais espessa e tornava-se uma garoa. A empresa Jarvis e MC Crane ficava na extremidade sudeste da cidade, perto do porto industrial, uma vizinhança lúgubre formada por prédios abandonados e ruas desertas. Quando chegaram ao endereço, Jane já estava preparada para o que encontrariam. O armazém de 2 andares era ladeado por estacionamentos vazios. Ela viu marcas desbotadas de grafites de janelas fechadas com tábuas de madeira no primeiro andar e soube que o prédio estava desocupado havia meses, se não anos. Frost examinou o vidro quebrado na calçada. Nicholas Clock comprou um iate de 75 pés trabalhando aqui. Obviamente, este não era seu local de negócios. Ela abriu a porta do carro. Vamos dar uma olhada, de qualquer modo.
Eles saíram do automóvel para uma garoa que fez Jane fechar o zíper e levantar a gola do casaco. As nuvens estavam tão baixas e parecia que o próprio céu fazia pressão contra eles, prendendo-os nas sombras. Atravessaram a rua, esmigalhando o vidro quebrado sob os sapatos, encontraram a entrada trancada. Frost recuou e examinou as janelas dos andares superiores. A maioria tinha o vidro estilhaçado. Não vejo nenhuma placa para Jarvis e MC Crane. Conferi os registros de impostos. Estão listados como donos dessa propriedade. Isso parece uma empresa para você? Vamos até os fundos. Eles dobraram a esquina, passaram por caixotes quebrados por uma caçamba de lixo completamente cheia. Nos fundos do prédio, Jane encontrou um estacionamento vazio, onde o mato forçava caminho através das rachaduras no asfalto. A tranca da porta dos fundos tinha sido arrombada. Com o pé, Jane empurrou a porta, que se entreabriu com um rangido, revelando uma escuridão cavernosa no interior. Ela parou na entrada, sentindo os primeiros arrepios de receio. Certo, sussurrou Frost, com uma voz tão próxima que a assustou. Agora precisamos investigar o prédio assustador. Foi por isso que eu trouxe você, para que não perdesse toda a diversão. Eles se entreolharam e, simultaneamente, sacaram suas armas. O lugar não estava na jurisdição deles, sequer no estado deles, mas não ousariam se aventurar desarmados naquelas trevas. Ela acendeu a lanterna e correu os olhos pela escuridão. Viu o chão de concreto, um jornal amassado. Sentiu o coração acelerar quando atravessou a porta. Estava ainda mais frio dentro do prédio, como se aquelas paredes de tijolo tivessem reunido anos de umidade e qualquer coisa pudesse estar incubando ali, aguardando. Jane ouvia Frost por perto, atrás dela, enquanto avançava no interior do prédio, correndo os feixes de luz das lanternas por pilastras e caixotes quebrados. Frost chutou acidentalmente uma lata de cerveja, e o barulho do alumínio sobre o concreto foi tão alarmante quanto um tiro. Ambos congelaram enquanto os ecos diminuíam até retornar ao silêncio. Desculpe, sussurrou Frost. Jane respirou com dificuldade. Bem, agora todas as baratas sabem que estamos aqui, mas não parece haver mais ninguém. Ela parou, voltando a cabeça para o teto. Acima deles, as tábuas do assoalho rangeram. O coração de Jane começou a bater mais rápido enquanto ela permanecia atenta para mais movimento acima. Frost estava atrás dela e avançavam até uma escada de metal. Na base dos degraus, Jane parou, espiando para o segundo andar, onde a luz cinzenta penetrava através de uma janela. O som que tinham ouvido podia não significar nada. Talvez fosse apenas o prédio se acomodando. Tábuas de madeira se contraindo. Ela começou a subir a escada de metal. Cada passo emitia um leve clangor que fazia a escuridão murmurar e anunciava que vamos nós. Perto do topo, ela se agachou, com as palmas das mãos suadas, e levantou lentamente a cabeça para olhar sobre o patamar do segundo andar. Algo avançou na direção dela pelo meio das sombras. Jane encolheu-se quando algo passou zunindo por sua bochecha e ouviu um vidro quebrar-se na parede atrás, enquanto viu uma figura agachada como um caranguejo recuar na escuridão. Estou vendo ele, gritou ela enquanto subia desajeitadamente até o patamar. Polícia! Gritou Jane, com o olhar fixo na figura escura e volumosa no canto. Ele estava encolhido, o rosto preto era obscurecido pelas sombras. Mostre suas mãos, ordenou ela. Cheguei primeiro, rosnou uma voz. Vá embora. A figura levantou um braço e Jane viu outra garrafa em sua mão. Largue isso agora, mandou ela. Eles disseram que eu podia ficar aqui. Eles me deram permissão. Abaixe a garrafa. Só queremos conversar. Sobre o quê? Esse lugar, esse prédio, é meu. Eles deram para mim. Quem? Os homens no carro preto. Disseram que não precisavam mais, que eu podia ficar aqui. Certo. Jane baixou a arma. Por que não começamos de novo? Qual é o seu nome, senhor? Daisy. Sobrenome? Washington. Daisy Washington. É claro. Ela suspirou. Para mim, é um nome tão bom quanto qualquer outro. Bem, Denzel, que tal deixarmos nossas armas e relaxarmos? Ela colocou a arma no coldre e levantou ambas as mãos. Justo. E ele? Perguntou Denzel, apontando para Frost. Assim que você abaixar a garrafa, senhor, disse Frost. Depois de um momento, Denzel colocou a garrafa entre os pés com um baque enfático. Só preciso de um instante para atirar com ela, disse ele. Portanto, é melhor que vocês se comportem. Há quanto tempo mora aqui? Perguntou Jane. Denzel acendeu um fósforo e inclinou o corpo para acender uma vela. Sob a luz da chama, ela viu um chão coberto de lixo, com os restos estilhaçados de uma cadeira quebrada. Ele posicionou-se ao lado da vela, um afro-americano desgrenhado e esfarrapado. Alguns meses, respondeu ele. Quantos? 7, 8, eu acho. Alguém mais veio checar este lugar? Apenas os ratos. Você mora aqui sozinho. Por que quer saber? Denzel, disse Jane, sentindo-se ridículo ao dizer aquele nome. Estamos tentando descobrir quem é o proprietário desse prédio. Já te disse. Sou eu. Não é Jarvis e MC Crane? Quem são esses? E quanto a Nicholas Clock? Já ouviu esse nome? Já encontrou esse homem? De repente, Denzel virou-se e rosnou para Frost. O que está fazendo aí? Está tentando roubar as minhas coisas? Não há nada para roubar, cara, disse Frost. Só estou olhando. Há muitas malhas de ferro no chão. Deve ser alguma antiga fábrica de ferramentas. Escute, Denzel, não estamos aqui para incomodar você, declarou Jane. Só queremos saber sobre o negócio que havia aqui 2, 3 anos atrás.
Não havia nada aqui. Você conhecia o prédio. Esta é a minha vizinhança. Tenho olhos. Conhece um homem chamado Nicholas Clock? Mais ou menos 1,90 metros, louro, forte, cerca de 45 anos e bonito. Por que está me perguntando sobre caras bonitos? Só estou perguntando se viu Nicholas Clock por aqui. Esse endereço estava listado como local de trabalho dele. Denzel bufou. Ele deve ser muito bem sucedido. A cabeça de Denzel voltou-se para Frost e ele ralhou. Você não ouve, não é mesmo? Eu disse para não ficar olhando pela minha casa. Mas que merda, disse Frost, olhando pela janela quebrada. Tem alguém no nosso carro. O quê? Jane andou até a janela e olhou para seu Subaru. Viu que a porta do carona estava entreaberta. Então, pegou sua arma e ralhou. Vamos. Não, não vão, disse Denzel, pressionando repentinamente o cano de uma pistola contra a nuca de Jane. Vocês vão largar suas armas. Os dois. A voz dele, não mais arrastada e descuidada, era agora firme e fria. Jane deixou a Glock cair no chão. Você também, detetive Frost, ordenou o homem. Ele sabe nossos nomes. A segunda arma caiu no chão emitindo um baque. Denzel agarrou o casaco de Jane e empurrou-a para que se ajoelhasse. A arma continuava pressionada contra seu crânio com tanta força que era como a ponta de uma broca prestes a perfurar um buraco. Quem encontraria os corpos naquele prédio amaldiçoado? Poderia levar dias, até mesmo semanas, antes que qualquer pessoa reparasse no carro abandonado. Antes que qualquer um pensasse em rastrear o proprietário. Frost caiu de joelhos ao lado dela. Ela ouviu os bips de um celular. Depois, Denzel disse, temos um problema. Quer que eu resolva? Jane olhou para Frost e viu terror na expressão dele. Se fossem reagir, aquela era a última chance. Os dois contra um homem armado. Um quase certamente levaria um tiro, mas o outro poderia fugir. Façam agora enquanto ele está ao telefone distraído. Músculos retesando. Jane respirou talvez pela última vez. Gire, agarre, desvie. Passos ressoaram na escada. De repente o cano da arma foi removido do couro cabeludo de Jane quando Denzel se afastou, colocando-se fora do alcance dela, além de qualquer esperança de desarmá-lo. Os passos subiram até o topo da escada e moveram-se em direção a eles. Os saltos altos batiam em um tom agudo contra o chão de madeira. Bem, isso é um problema, disse uma voz chocantemente familiar. Uma voz de mulher. Podem levantar, detetives. Creio que esteja na hora de abandonar os fingimentos. Jane levantou-se e virou-se para se deparar com Carol e Mickey. Mas não aquela loura com laquê que alegava ser colega de Olivia e Ablonsky, na Leidecker Suprimentos Hospitalares. Esta mulher usava calças jeans azuis e botas pretas, e, em vez de um capacete de matrona laqueado com spray, seu cabelo louro estava preso em um rabo de cavalo firme, que enfatizava os proeminentes ossos do rosto de modelo. Outrora, ela provavelmente deve ter possuído uma beleza estonteante, mas agora meia-idade estava marcada em seu rosto, nas rugas despontando de seus olhos. Presumo que não exista nenhuma companhia chamada Leidecker Suprimentos Hospitalares, disse Jane. É claro que existe, replicou Carole. Você viu nosso catálogo. Vendemos os modelos mais modernos de cadeiras de roda e assentos para chuveiro, através de representantes de vendas que parecem jamais estar no escritório. Eles existem ou são todos como Olivia e Ablonsky, executando operações pelo mundo para si. Carole e Denzel entreolharam-se. Esse é um grande salto, detetive, disse Carole finalmente, mas aquela pausa tinha indicado a Jane que ela havia atingido o alvo. E seu nome não é realmente Carole, é? Perguntou Jane. Porque eu sei que o nome dele não é Denzel. Esses nomes servirão por enquanto. Eles me perguntaram sobre Nicholas Clock, disse Denzel. Naturalmente. Não são idiotas. Carole pegou as armas que estavam no chão e entregou-as a Jane e Frost. Por isso decidi que é hora de trabalharmos juntos. Vocês não acham? Jane pegou sua arma e considerou. Apenas por um instante, apontá-la para Carole e mandá-las ferrar, junto com aquela merda de trabalharem juntos. Aquelas pessoas tinham apontado uma arma para ela e forçado Frost e ela se ajoelharem com a certeza plena de que morreriam. Aquilo não era algo que se resolvia facilmente, com um beijinho e fazendo as pazes. Mas ela engoliu a raiva e enfiou a arma no coldre. Como você simplesmente apareceu por aqui? Sabíamos que vocês vinham para cá. Temos observado vocês. Esse lugar é como a companhia Leidecker, disse Frost. Outro negócio fajuto, dessa vez usado como fachada para Nicholas Clock. E seria aqui que eles viriam procurar, disse Carole. Mas Clock está morto. Ele morreu a bordo de seu iate. Eles não sabem disso. Durante semanas, vazamos boatos de que Clock está vivo, de que alterou sua aparência por cirurgias plásticas. Quem o está procurando? Perguntou Jane. Carole e Denzel trocaram olhares. Depois de um momento, ela pareceu chegar a uma decisão e disse a Denzel. Preciso que você vigie a rua. Nos deixe. Com um movimento brusco da cabeça, ele deixou a sala. Todos ouviram os passos reverberando ao descer a escada. Carole observou pela janela e não falou até ver o parceiro na rua. Ela virou-se para Jane e Frost. Caixas dentro de caixas. É como a companhia controla informações. Denzel sabe o que há em sua caixinha, mas nada fora dela. Portanto, vou dar a vocês uma caixa que pertence somente a vocês. Não é para ser compartilhada. Compreendem? E quem sabe tudo? Perguntou Jane. Quem possui todas as caixas? Não posso dizer. Não pode ou não quer? Isto não é parte de sua caixa.
Portanto, não teremos ideia de onde você está na hierarquia. Sei o suficiente para coordenar esta operação. O bastante para saber que ter vocês fuçando por aí ameaça tudo pelo que trabalhei. A CIA não é autorizada a realizar operações em território americano, destacou Frost. Isso é ilegal. Também é necessário. Por que o FBI não está resolvendo esse caso? Essa confusão não pertencia a eles. Pertence a nós. Estamos apenas limpando o que deveria ter sido concluído anos atrás. Em Roma, disse Jane, em voz baixa. Carole não respondeu, mas seu silêncio repentino confirmou a suspeita de Jane. Havia sido em Roma que tudo tinha começado, onde as vidas de Nicholas, de Olivia e de Erskine se cruzaram em algum evento catastrófico que ainda repercutia nas vidas dos filhos. Como sabia? Perguntou Carole finalmente. Há 16 anos, todos estavam em Roma. Erskine, trabalhando como oficial do governo americano. Olivia, trabalhando como suposta representante de vendas. Jane parou e fez uma dedução educada. E Nicholas viajando como consultor para Jervis e MC Crane, uma companhia que existe somente no papel. Ela viu a confirmação no rosto de Carole. A mulher olhou pela janela e suspirou. Eles eram muito arrogantes, muito seguros de si. Nós já tínhamos feito aquilo antes, portanto que poderia dar errado. Nós. Você também estava lá, disse Jane. Em Roma. Carole afastou-se da janela. As botas estalavam contra a madeira. Era uma operação simples. Somente Olivia era nova na equipe. O resto já havia trabalhado junto. Conhecíamos Roma, especialmente Erskine. Era a base dele, e ele tinha todos os recursos locais preparados. Pessoas posicionadas. Tudo o que precisávamos fazer era entrar, agarrar o alvo e retirar ele do país. Quer dizer, um sequestro? Você soa tão crítica. Quanto a sequestros? Costumo ser. Não seria se conhecesse o sujeito em questão. Quer dizer, sua vítima. Um criminoso que é responsável, tanto direta quanto indiretamente, pela morte de centenas de pessoas. Estamos falando de cidadãos americanos, detetive, compatriotas assassinados em diversos países. Não somente militares, mas também inocentes no exterior. Turistas, executivos, famílias. Alguns monstros apenas precisam ser exterminados, pelo bem da sociedade. Certamente vocês compreendem isso, considerando o seu trabalho. Afinal de contas, é o que vocês fazem. Caçam monstros. Mas agimos dentro dos limites da lei, disse Frost. A lei só vai até certo ponto. A lei nos diz quando cruzamos os limites. Carole bufou. Me deixe adivinhar, detetive Frost. Você foi escoteiro? Jane olhou para o parceiro. Bem, essa foi bem no alvo. Fazemos o que precisa ser feito, disse Carole. Todos sabem que medidas extremas precisam ser tomadas de vez em quando, mas ninguém quer admitir isso. Ninguém quer reconhecer. Ela moveu-se na direção de Jane, aproximando-se bastante para intimidá-la. Se você quer um mundo mais seguro, precisa de alguém para fazer o trabalho sujo. Esse alguém somos nós. Estávamos lá para tirar um monstro de circulação. Está falando de rendição extraordinária, disse Frost. Isso faz com que soe tão clínico. Mas, sim, o nome é esse. Há 16 anos, nossa missão era o capturar, levar para uma pista de decolagem privada e voar para um centro de detenção em um país cooperativo. Para a interrogação? Tortura? Perguntou Jane. É muito menos do que ele fez com suas vítimas. Esse homem não era motivado por política ou convicções religiosas. Ele estava nesse ramo pelo dinheiro e fez uma fortuna. Em troca de determinada quantia, ele providenciaria a explosão de uma casa noturna em Bali, ou derrubaria um avião decolando de Heathrow. Sua fortuna tornava-o intocável, pelo menos através dos caminhos normais. Sabíamos que ele jamais encararia a justiça na Itália. Portanto, precisamos aplicar a justiça de outra maneira. Tínhamos uma chance, e somente uma, para capturá-lo. Se pisássemos na bola, se Ícaro escapasse, ele desapareceria. Com seus recursos, jamais teríamos outra chance de capturá-lo. Ícaro, apenas um codinome. O nome real não é importante. Imagino que não tenha ido bem. Carole retornou à janela e olhou através de vidraças rachadas. Realizamos a missão. Aguardamos diante de seu restaurante favorito, onde ele estava jantando com a esposa e os filhos e 2 guarda-costas. Quando saíram, estávamos prontos para eles. Uma equipe fechou o veículo dos guarda-costas. Outra equipe seguiu o carro com Ícaro e a família. Ela virou-se para olhar para eles. Já dirigiram em uma montanha lá? Nunca fui à Itália, disse Jane. Eu jamais poderei voltar. Não depois do que aconteceu. Você disse que concluiu a missão. Sim, de maneira espetacularmente sangrenta. Estávamos perseguindo ele. Éramos 4, em 2 carros, fazendo curvas assassinas. Quase o pegamos quando o caminhão fez a curva. Ícaro bateu na mureta e derrapou. O caminhão atingiu de lado. Carole balançou a cabeça. Foi uma confusão dos infernos. A esposa e o filho mais velho foram esmagados com o impacto. O mais novo dava os últimos suspiros. E Ícaro, ele estava vivo. Não apenas vivo, mas lutando contra nós. Nicholas e Erskine o contiveram e o atiraram em um dos nossos veículos. 6 horas depois, ele estava em um avião, algemado e sedado. Ele acordou em uma cela. Sabe o que disse quando me viu? Vocês estão mortos. Todos vocês. Você matou a família dele, destacou Jane. Foi uma infelicidade. Danos colaterais. Mas alcançamos o objetivo da missão.
O caminhoneiro estava abalado demais para fornecer à polícia italiana qualquer detalhe sobre nós. Erskine manteve o posto na embaixada. Nicholas retornou à fachada de consultor financeiro. E Olivia voltou a vender comadres inexistentes. Carole riu. Pelo menos, Olivia foi para casa com um souvenir. Ela permaneceu na Itália por algumas semanas. Conheceu um turista maçante chamado Neil Yablick, sob a luz de velas, em um restaurante em Roma. Creio que até um cara maçante se torne bonito. Um ano depois, casou-se com ele. E todos vocês seguiram com suas vidas. Era como deveria ter sido. O que deu errado, Ícaro escapou. No silêncio que se seguiu, Jane conectou tudo. O motivo pelo qual as 3 famílias foram massacradas. Vingança, disse ela. Carole concordou com a cabeça. Pelo que fizemos a ele e à sua família. Ele passou 13 anos na prisão e tornou-se um monstro ainda pior. Teve tempo para cultivar o ódio, alimentar e aumentar até que o consumisse. A fuga foi organizada por dentro. É a única maneira como pode ter sido executada. Tenho certeza de que ele ofereceu a fortuna de um rei a quem quer que o tenha ajudado. Depois da fuga, não tínhamos ideia de para onde foi, nem mesmo de sua aparência. Jamais chegamos a localizar suas contas secretas, portanto ele ainda controlava uma fortuna. Tenho certeza de que comprou um rosto novo, e novos amigos em lugares importantes. Você disse que ele passou 13 anos na prisão, disse Frost. Sim. Portanto, ele escapou há 3 anos. Frost olhou para Jane. Deve ter sido por isso que Nicholas Clock e a família fizeram as malas. Se partiram no veleiro. Carole concordou. Depois da fuga de Ícaro, Nicholas ficou nervoso. Todos ficamos, mas ele foi o único a ficar suficientemente preocupado para levantar raízes e efetivamente abandonar a companhia. Eu não imaginava que Ícaro nos localizaria com facilidade, até o governo italiano se envolver. Por quê? Indagou Jane. Culpe a política, Wikileaks, o que for. A imprensa descobriu que a CIA havia realizado uma rendição extraordinária em solo italiano. Os italianos estavam furiosos. Violação da soberania. Uma operação da CIA que tinha matado 3 civis inocentes. Nossos nomes foram suprimidos de todos os relatórios, mas o dinheiro abre portas. Especialmente se for muito dinheiro. Ela retornou à janela e olhou para fora. Sua silhueta esguia foi moldurada pela luz cinzenta. Erskine e a esposa foram mortos, a tiros, em um beco em Londres. Dias depois, Olivia e o marido também estavam mortos quando o avião deles caiu. Tentei avisar Nicholas, mas a mensagem não chegou a tempo. No decorrer de uma semana, meus 3 colegas estavam mortos. Como você teve a sorte de permanecer viva? Perguntou Jane. Sorte? O riso de Carole foi amargo. Essa não seria a palavra que eu escolheria para descrever minha vida. Está mais para amaldiçoada. Ficar olhando por sobre o ombro. Dormir com o olho aberto. Durante 2 anos, vivi dessa maneira. E, mesmo que a companhia faça o possível para me manter viva, tenho a sensação que jamais será o bastante. E não será o bastante para manter aquelas 3 crianças vivas. Ícaro iria tão longe. Ele mataria as crianças? Quem mais faria isso? Ele matou Nicholas, Olivia e Erskine em um intervalo de uma semana. Agora, está caçando os filhos deles, exterminando as linhagens até o último sobrevivente. Não percebem? É tudo uma questão de fazer valer um ponto de vista. É uma mensagem dirigida a qualquer um que ouse se opor a ele. Me deixe furioso e massacrarei, você e todos que ama. Ela andou em direção a Jane. O rosto dela parecia entalhado ainda mais profundamente com exaustão. Ele tentará de novo. O som de um carro passando na rua fez Carole virar-se para a janela. Ela observou enquanto o veículo passava. Muito depois de o som do carro sumir, ela permanecia no mesmo lugar, procurando-o aguardando o ataque. Jane sacou seu celular. Vou telefonar para a Polícia Estadual do Maine. Pedirei que envie uma equipe. Não podemos confiar neles. Não podemos confiar em ninguém. Aquelas crianças precisam de proteção agora. O que contei a vocês é confidencial. Não podem compartilhar nenhum detalhe com as agências da lei. Ou o quê? Você precisará nos matar? Questionou Jane, bufando. Carole moveu-se na direção dela sem qualquer indício de humor no rosto. Não se engane. Se eu precisar, é o que farei. Se é tão confidencial, por que está nos contando tudo isso? Porque vocês já estão muito envolvidos. Porque uma interferência de vocês poderia comprometer tudo. Comprometer exatamente o quê? Minha melhor chance, talvez minha única chance, de capturar Ícaro. Esse era meu plano, pelo menos. Colocar as 3 crianças no mesmo lugar, para que ele não resistisse ao alvo. Jane e Frost entreolharam-se atônitos. Você planejou isso? Perguntou ela. Você providenciou para que as 3 crianças fossem para Evanston? Começou como uma precaução, não como um plano. A companhia acreditava que elas estavam seguras em suas locações distintas, mas eu tinha dúvidas. Eu estava monitorando cada uma. E quando o primeiro ataque ocorreu contra a garota, você foi a boa samaritana. A loura misteriosa que apareceu, magicamente, na cena do crime. E depois desapareceu. Fiquei com Claire por tempo suficiente para me assegurar de que ela estaria segura. Quando a polícia chegou, sume. Providenciei para que ela fosse levada diretamente para Evanston, onde já tínhamos uma pessoa instalada. A doutora Veliver. Carole concordou balançando a cabeça. Ana aposentou-se da companhia há anos, depois que o marido foi morto na Argentina, mas sabíamos que poderíamos confiar nela.
Também sabíamos que Venson era suficientemente isolada para manter a garota segura, motivo pelo qual também enviamos a segunda criança para Evenson, Will Yablonsky. Foi por pura sorte que ele não estava na casa quando a bomba explodiu. Cheguei a tempo de tirar ele dali. E o que aconteceu com Ted Clock? Você sabia o que estava prestes a acontecer. Você sabia que ele seria o próximo alvo. Aquele ataque não deveria ter ocorrido. A casa era segura. O sistema estava armado. Algo deu terrivelmente errado. Você acha? Retrucou Jane. Eu tinha agentes posicionados fora da residência 24 horas por dia. Mas eles receberam ordens para abandonar seus postos naquela noite. Quem deu as ordens? Eles alegaram que fui eu. Não é verdade. Eles mentiram? Todos têm um preço, detetive. Você só precisa oferecer cada vez mais até chegar a ele. Carole começou a caminhar, nervosa, em um círculo em torno da sala. Agora não sei em quem confiar ou até que nível na hierarquia da companhia isto vai. Tudo que sei é que ele está por trás dos assassinatos, que ainda não terminou. Ele quer as 3 crianças. E também me quer. Ela parou e virou-se para olhar para Jane. Preciso colocar um fim nisso. Como? Se não pode confiar no seu próprio pessoal? Por isso procurei fora da companhia. Estou fazendo isso do meu jeito, com pessoas escolhidas a dedo, com quem posso contar. E está nos dizendo tudo isso porque confia em nós? Jane olhou para Frost. Isso é uma novidade. Vocês, pelo menos, não foram corrompidos por Ícaro. Como sabe, Carole riu. 2 detetives de homicídios, incluindo um escoteiro. Ela olhou para Frost. Pesquisei seus antecedentes. Não estava brincando quando te chamei de escoteiro. Ela olhou para Jane. E você tem certa reputação. Tenho? Questionou Jane. Se eu usar a palavra megera, não fique ofendida. É como chama mulheres como nós. Porque não fazemos concessões e não paramos no meio do caminho. Chutamos a bola até o final do campo. Ela fez uma leve mesura. Existe honra entre megeras. Nossa, estou lisonjeada. A minha ideia é que está na hora de trabalharmos juntos, disse Carole. Se quiserem manter aquelas crianças vivas, precisam de mim, e eu preciso de vocês. Você tem algum plano em mente ou está apenas uma daquelas alianças em teoria? Eu não estaria viva se não fizesse planos. Faremos Ícaro se revelar. Como? Isto envolve as crianças. Bem, disse Frost, não estou gostando do que estou ouvindo. Você ainda não ouviu. Você mencionou as crianças. Está fora de cogitação colocar elas em qualquer perigo. Elas já estão em perigo, não entendem? Ralhou Carole. Sou o único motivo por Claire e Will estarem vivos. Porque eu estava lá para salvar eles. E agora quer usá-los? Frost olhou para Jane. Você sabe que ela está planejando. Dê a ela a chance de falar, disse Jane, com o olhar fixo em Carole. Ela não sabia nada a respeito daquela mulher, sequer seu nome real, e não decidirá se podia confiar nela. Honra entre megeras só funcionava se você conhecesse a outra megera. Tudo que Jane sabia era o que via. Uma loura atlética na casa dos 40 anos, usando botas caras e um relógio de pulso ainda mais caro. Uma mulher que emanava um vago ar de desespero. Se o que Carole tinha contado era verdade, então trabalhava para a companhia desde os 20 e poucos anos. Durante os últimos 2 anos, ela havia permanecido em movimento, sob diferentes nomes, o que teria sido difícil se tivesse de levar uma família consigo. É um lobo solitário, pensou Jane. Uma sobrevivente que fará o necessário para permanecer viva. Sei que estão preocupados com as crianças, disse Carole, mas, se não pusermos um fim nisso, elas jamais estarão seguras. Enquanto viverem, representarão um fracasso para Ícaro. Ele precisa mostrar ao mundo que ninguém pode ferrar com ele. Que, se alguém o prejudicar, ele será incansável. Pensem em como será a vida dessas crianças se nós não matarmos. Todos os anos, elas precisarão de novas identidades, novos lares. Fugindo, sempre fugindo. Sei como é isso, e não é vida para uma criança. Certamente não para adolescentes famintos por amigos e estabilidade. Essa é a melhor chance que eles têm de uma vida normal, e sequer precisam saber o que está acontecendo. Como vai esconder isso? Eles já estão onde precisam estar. Um lugar defensável. Uma estrada de acesso monitorada. Uma escola com professores que os defenderão. Espere. Está dizendo que Anthony Sansoni sabe a respeito. Ele sabe apenas que estão em perigo e precisam de proteção. Pedi à doutora Veliver que compartilhasse isso com ele, mas não os detalhes. Portanto, ele não sabe a respeito dessa operação? Carole desviou o olhar. Nem mesmo a doutora Veliver sabia. E agora ela está morta. Como isso aconteceu? Não sei porque ela se matou. Mas já tenho um agente na propriedade e outros a caminho. Esses são os filhos sobreviventes dos meus colegas, e vou manter todos em segurança. Devo isso a eles. Isso é realmente sobre as crianças? Perguntou Jane. Ou é somente sobre você? A verdade estava ali, no rosto de Carole, no arco astuto de sua sobrancelha e na leve inclinação de sua cabeça. Sim, desejo minha vida de volta. Mas isso não acontecerá até que o derrubemos. Isso se você o reconhecer. Qualquer intruso armado será derrubado. Podemos identificar os corpos depois. Como sabe que Ícaro aparecerá? Porque eu compreendo. As crianças são alvos de alto valor para ele. Eu também. Ele quer a satisfação de ver nossas mortes. Com todos nós no mesmo lugar, ele não será capaz de resistir à isca. Ela olhou para seu relógio. Estou perdendo tempo aqui. Preciso ir para o Maine.
O que espera de nós? Perguntou Jane, que fiquei fora da operação. Ted Clock é minha responsabilidade. E, senhorita, você está muito fora da sua jurisdição. A última coisa de que preciso são policiais sem noção atirando nas próprias sombras. Ela baixou o olhar quando o celular tocou. Dando meia volta, atendeu bruscamente. Fale. Apesar de não conseguir ver o rosto da mulher, Jane viu sua coluna enrijecer de repente e os ombros se aprumarem. Estamos a caminho, disse ela, e desligou. O que aconteceu? Perguntou Jane. Eu tinha um agente em posição. Na escola. Tinha? O corpo dele acaba de ser descoberto. Carole olhou para Jane. Parece que chegamos ao último ato. Capítulo 29. Deveríamos evacuar o castelo, disse Sansone enquanto destrancava o cofre no gabinete de curiosidades. Ele o abriu para revelar uma pistola guardada. Maura observou carregar rapidamente balas de 9 milímetros no pente e ficou surpresa com sua óbvia familiaridade com a arma. Ela jamais o vira segurar uma pistola. Era óbvio que ele não estava somente familiarizado com a arma, como também preparado para usá-la. Se acordarmos os garotos agora, disse ele, podemos estar na estrada em 10 minutos. E para onde os levaríamos? Perguntou Maura. Fora dos portões da escola, estamos vulneráveis. Você transformou esse castelo em uma fortaleza, Anthony. Vocês têm um sistema de segurança e portas que ninguém conseguirá arrombar. E uma pistola, pensou ela, observando inserir o pente na arma. Jane disse para nos protegermos e aguardarmos até que ela chegue aqui. É o que deveríamos fazer. Por mais seguro que eu tenha tornado o castelo, ainda somos um alvo parado. Mais seguros aqui do que lá fora. Jane foi muito clara ao telefone. Permaneçam juntos. Permaneçam no castelo. Não confiem em ninguém. Ele enfiou a arma no cinto. Vamos fazer uma última varredura do perímetro, disse ele, saindo do gabinete de curiosidades. A noite tinha esfriado novamente o ar. Enquanto Mauro seguia até o saguão de entrada, a temperatura pareceu cair ainda mais. Ela abraçou a si mesma enquanto observava Sansone checar a porta principal, conferir o painel eletrônico de segurança e confirmar que o sistema estava ligado, com todas as áreas protegidas. A detetive Risoli poderia ter nos dito mais pelo telefone, disse Sansone enquanto entrava no refeitório, onde inspecionou as janelas e testou os trincos. Não sabemos contra o que diabos estamos lutando. Ela disse que não tinha permissão para contar mais. Apenas precisamos fazer exatamente o que ela disse. O julgamento dela não é infalível. Bem, confio nela. E não confia em mim. Não era uma pergunta, mas uma afirmação, que ambos sabiam ser verdadeira. Ele virou-se para encará-la, causando nela uma sensação perturbadora de atração. Mas Maura viu sombras demais nos olhos dele, segredos demais. E pensou na facilidade impressionante com a qual ele havia manipulado a pistola. Mais um detalhe que não sabia a respeito dele. Sequer sei quem você é, Anthony, disse ela. Algum dia, disse ele, com um leve sorriso, talvez você queira descobrir. Eles deixaram o refeitório e seguiram para a biblioteca. Com a maioria dos alunos e professores viajando, o castelo estava sombriamente silencioso. Aquela hora da noite, era fácil acreditar que os dois se encontravam totalmente a sós. Os últimos habitantes de uma cidadela abandonada. Você acha que algum dia poderia aprender a confiar em mim, Maura? Perguntou ele enquanto caminhava de janela em janela, um guardião sombrio movendo-se na escuridão. Ou sempre haverá essa tensão entre nós? Você poderia começar por ser mais aberto comigo, disse ela. Nós dois poderíamos seguir esse conselho. Ele fez uma pausa. Você e Daniel Broff ainda estão juntos? Com a menção do nome de Daniel, Maura parou onde estava. Por que pergunta? Você deve ter uma resposta. Ele virou-se para ela. As sombras da alcova acima ocultavam seus olhos. O amor não é uma ciência, Anthony. É confuso e pode partir o coração. Às vezes, não há finais. Na escuridão, ela mal podia discernir o sorriso perspicaz de Sansone. Mais uma coisa que nos torna parecidos. Além de nossas tragédias pessoais, além do trabalho que realizamos. Ambos somos solitários, disse ele em voz baixa. No silêncio da biblioteca, o toque repentino do telefone foi ainda mais surpreendente. Enquanto ele cruzava a sala para atender a extensão, Maura permaneceu onde estava, perturbada pelo que ele havia falado, e abalada pela verdade contida naquelas palavras. Sim, somos solitários. Nós dois. A doutora Islis está aqui, disse ele ao telefone. Jane está telefonando, foi o primeiro pensamento de Maura. Mas quando ela pegou o telefone, ouviu a legista do Maine na linha. Eu não sabia se você tinha recebido meu recado, pois não me retornou, disse a doutora. Emma Owen. Você telefonou? Quando? Perto da hora do jantar. Falei com um dos professores. Um cara com ar rabugento. O doutor Pasco Antônio. Sim, foi ele. Acho que se esqueceu de falar com você. Estou prestes a ir dormir e pensei em telefonar de novo, porque você me pediu para agilizar isso. É sobre o exame toxicológico? Sim. Preciso perguntar algo. A doutora Veliver era realmente psicóloga. Ela era psicóloga clínica. Bem, ela estava fazendo algumas experiências de manipulação mental em si mesma. O exame toxicológico deu positivo para ácido lisérgico. Maura virou-se e encarou Sansone enquanto continuava. Isso não pode estar certo.
Ainda precisamos confirmar com a HPLC fluorescência, mas parece que a doutora Veliver estava viajando em LSD. Sei que alguns psicólogos consideram a substância terapêutica, um meio de abrir a mente para experiências espirituais e blá blá blá. Mas ela trabalhava em uma escola. Meu Deus! Tomar ácido não é exatamente um modelo de comportamento. Maura estava totalmente imóvel e pressionava o telefone contra o ouvido com tanta força que conseguia ouvir a própria pulsação. Aquela queda do telhado, muito possivelmente, foi resultado de alucinações, ou de psicose aguda. Lembra do experimento da CIA realizado anos atrás, em que deram a um pobre rapaz um pouco de LSD e ele saltou pela janela? Não se pode prever como um sujeito reagirá sob o efeito da droga. Maura pensou sobre os cristais dispersos pelo chão do banheiro, espalhados quando alguém havia esvaziado o açucareiro no vaso sanitário. Descartando evidências, precisarei reclassificar a morte como acidental, não suicídio, disse a doutora Owen. Queda de um local alto após a ingestão de alucinógenos. LSD pode ser sintetizado, interrompeu Maura. Sim. Suponho que sim. A substância não foi isolada pela primeira vez a partir de fungos que crescem em plantas de centeio? E quem sabe mais sobre plantas do que o professor David Pascoantônio? Ah, meu Deus, sussurrou Maura. Algum problema? Preciso ir. Ela desligou e virou-se para Sansone, que estava ao lado dela, com olhos cheios de perguntas. Não podemos ficar, disse ela. Precisamos pegar as crianças e partir agora. O quê? Maura, o que aconteceu? O assassino, disse ela. Ele já está dentro do castelo. Capítulo 30. Onde estão os outros? Perguntou Maura. Julian franziu os olhos para eles, na porta de seu quarto, com olhos ainda entorpecidos de sono. Ele estava sem camisa, usando apenas cueca samba-canção, com cabelos arrepiados em todas as direções. Um adolescente sonolento que só queria se arrastar de volta para a cama. Bocejando, esfregou o queixo, onde brotavam os primeiros sinais escuros de barba. Não estão dormindo? Will, Ted e Claire não estão em seus quartos, disse Sansone. Estavam lá quando conferi. Quando? Não sei. 10:30, talvez. De repente, Julian concentrou-se na arma presa à cintura da calça de Sansone e aprumou-se, alarmado. O que está acontecendo? Julian. Começou Maura. Precisamos encontrar eles agora. E precisamos ser discretos. Esperem, pediu ele, entrando no quarto. Um momento depois, apareceu vestindo calças jeans e tênis. Com o urso aos calcanhares, seguiu pelo corredor e entrou no quarto de Will e Ted. Não entendo, continuou ele, franzindo a testa para as camas vazias. Os dois estavam aqui, já de pijama. Eles não disseram nada sobre sair? Eles sabiam que deveriam ficar aqui essa noite. Especialmente essa noite. Julian virou-se e atravessou o corredor. Maura e Sansone seguiram até o quarto de Claire, onde todos viram livros espalhados desordenadamente sobre a mesa e um agasalho, e meias sujas jogadas em uma pilha em um canto. Nada alarmante ali, apenas a bagunça típica de um quarto de adolescente. Não faz sentido que tenham saído, disse Julia. Eles não são burros. De repente, Maura percebeu a profundidade do silêncio. Tão profundo quanto a terra, tão profundo quanto uma sepultura. Se havia outras almas no castelo, ela não as conseguia ouvir. Maura tinha horror da ideia de procurar em cada cômodo, em cada alcova e escadaria de uma fortaleza que já havia sido invadida por um assassino. O ganido do cachorro o assustou. Ela baixou os olhos para o urso, que retornou o olhar com um misterioso brilho de inteligência. Ele pode nos ajudar a procurar, disse Maura. O urso só precisa do cheiro deles. Ele não é um cão de caça, ressaltou Julia. Mas é um cão e tem o olfato de um cão. Ele pode rastrear eles e compreender o que estamos procurando. Ela olhou para a pilha de roupas sujas de Claire. Faça-o cheirar as roupas. Vejamos aonde nos levará. Julian tirou uma guia do bolso, prendeu a coleira no pescoço de urso e conduziu a pilha de roupas sujas. Aqui, garoto, impeliu ele. Dê uma boa cheirada. Esse é o cheiro de Claire. Você conhece Claire, não conhece? Ele segurou a enorme cabeça do cachorro com ambas as mãos e olhou diretamente nos olhos de urso. A conexão entre eles era profunda, até mesmo sagrada. Ela havia se formado nas montanhas de Wyoming, onde o garoto e o cachorro aprenderam a depender um do outro, onde a sobrevivência significava confiança absoluta entre eles. Maura observou, maravilhada, a compreensão iluminar os olhos do cachorro. O urso virou-se para a porta e latiu. Vamos, disse Julian. Vamos encontrar Claire. O urso puxava a coleira, conduzindo o garoto para fora do quarto. Mas, em vez de seguir para a escada principal, o cão seguiu pelo corredor na direção da ala deserta do castelo, onde as sombras eram mais profundas e onde portas jaziam abertas, revelando cômodos vazios com mobília coberta por lençóis. Passaram por um retrato a óleo de uma mulher em roupa vermelha, uma mulher com olhos que pareciam encarar Maura com uma inteligência estranhamente metálica, como que iluminada por algum conhecimento secreto. Ele está seguindo para a antiga escada dos criados, disse Sansone. O urso parou e olhou escada abaixo, como que ponderando se havia sabedoria em descer naquela escuridão. Ele olhou para Julian, que fez um movimento afirmativo com a cabeça. O cachorro começou a descer os degraus estreitos, batendo as unhas na madeira.
Diferente da grande escadaria, o corrimão de carvalho dessa escada não era adornado com entalhes elaborados. A madeira havia sido alisada ao longo das décadas pelas mãos de diversos criados que silenciosamente mantiveram o castelo arrumado e os hóspedes alimentados. Um frio parecia pairar no ar, como se os fantasmas dos serviçais mortos havia tanto tempo ainda permanecessem naquela passagem, flutuando para cima e para baixo com vassouras, bandejas de café da manhã. Maura quase sentia fantasmas farfalharem por ela como uma brisa gelada. Ela olhou sobre o ombro, mas viu apenas degraus desertos ascendendo na escuridão. Eles desceram 2 andares rumo ao porão. Maura jamais tinha descido tanto até a parte mais profunda de Evenson. Aqueles degraus pareciam conduzir ao coração da montanha, a lugares fechados. Ela sentia o cheiro no ar, sentia a umidade no ar. O grupo chegou à base da escada e entrou em uma cozinha cavernosa, onde Maura viu enormes fogões de aço inoxidável, uma geladeira industrial, suportes no teto nos quais pendiam caçarolas e panelas. Portanto, era ali que os ovos que comiam pela manhã eram fritos e os pães, assados. Àquela hora, a cozinha estava deserta. As louças e os utensílios ficariam guardados até amanhã. O urso parou de repente, olhando para uma porta do porão. Os pelos de seu pescoço se eriçaram e ele rosnou, emitindo um som que fez o medo subir pela coluna de Maura. Havia algo atrás daquela porta, algo que alarmou o cachorro e o fez se curvar, como que se preparando para atacar. Um som de metal contra metal, alto como um prato de bateria. Maura se assustou e sentiu o coração batendo forte, conforme os ecos diminuíam na cozinha. Sentiu que Sansone segurava seu braço, mas não se lembrava de quando a mão dele apareceu ali. Ela simplesmente estava ali, como se ele sempre estivesse lá para tranquilizá-la. Acho que o vejo, disse Sansone em voz baixa. Tranquilamente. Ele soltou o braço de Maura e começou a atravessar a cozinha. Anthony, está tudo bem. Está tudo bem. Ele contornou a bancada no centro da cozinha e ajoelhou-se, sumindo. Apesar de não conseguir vê-lo, Maura ouviu a voz dele murmurar delicadamente. Ei, você está seguro. Estamos aqui, meu filho. Ela e Julian entreolharam-se, tensos, e seguiram Sansone ao redor da bancada no centro da cozinha, onde o encontraram agachado sobre um trêmulo Ted Clock. O garoto estava encolhido em uma bola tensa, com os joelhos apertados contra o peito, abraçando a si próprio. Ele parece estar bem, disse Sansone, levantando os olhos para Maura. Ele não está bem, declarou ela. Agachando-se ao lado de Ted, Maura puxou em um abraço e segurou-o contra seu peito. Ele estava frio e tremia com tanta intensidade que ela ouvia seus dentes baterem. Pronto, murmurou ela. Estou com você, Ted. Ele esteve aqui, sussurrou o garoto. Quem? Sinto muito mesmo, gemeu ele. Eu não deveria ter deixado eles, mas eu estava com tanto medo. Então fugi. Onde estão os outros, Ted? Perguntou Julian. Onde estão Claire e Will? O garoto pressionou o rosto contra o ombro de Maura, como que tentando escavar um caminho até um local seguro onde ninguém conseguiria encontrá-lo. Ted, você precisa falar conosco, pediu Maura, afastando de seu corpo. Onde estão os outros? Ele colocou todos na sala. Os dedos do garoto eram como gás cravando-se desesperadamente nos braços dela. Ela alavancou os dedos de Ted e forçou o olhar para ela. Ted, onde eles estão? Não quero voltar para aquela sala. Você precisa nos mostrar. Estaremos ao seu lado. Apenas nos aponte para o lugar. É tudo que precisa fazer. O garoto respirou, trêmulo. Posso segurar o cachorro? Quero que o cachorro fique comigo. Claro, garoto, disse Julia. Ajoelhando-se, ele entregou a coleira a Ted. Segure e ele vai te proteger. Urso não tem medo. Aquilo pareceu dar a Ted a coragem de que ele precisava. Levantou-se com instabilidade, agarrando a coleira do cachorro como se fosse salvá-lo de um afogamento, e atravessou a cozinha até uma porta. Respirando fundo, abriu o trinco. Ela se abriu. É a antiga adega, disse Sansone. Fica lá embaixo, sussurrou Ted, olhando para a escuridão. Não quero ir. Está tudo bem, Ted. Você pode esperar aqui, disse Sansone. Ele olhou para Maura e começou a descer os degraus. A cada degrau que desciam, o ar ficava mais espesso, mais frio e mais úmido. Lâmpadas nuas pendiam do teto, lançando um brilho amarelado sobre fileiras e mais fileiras de prateleiras vazias que um dia armazenaram milhares de garrafas de vinho. Sem dúvida somente as melhores safras francesas para um magnata ferroviário e seus hóspedes. O vinho tinha sido consumido havia muito tempo, e as prateleiras estavam abandonadas, formando um memorial silencioso a uma era de extravagância. Eles chegaram a uma porta pesada, cujas dobradiças foram pregadas firmemente à pedra. Uma despensa antiga. Maura olhou para Julia. Por que não sobe até a cozinha e espera com Ted? Urso está com ele. Ele ficará bem. Não quero que você veja isso. Por favor. Porém, Julian permaneceu obstinadamente ao lado de Maura enquanto Sansone levantava o trinco. Na cozinha, Urso começou a uivar, soltando um som desesperado. Maura sentiu o terror subir por seu corpo quando Sansone abriu a porta. Foi então que captou o odor do cômodo escuro, o cheiro de suor, o fedor de terror. O que ela mais temia jazia na escuridão. 4 corpos, apoiados contra a parede. As crianças. Meu Deus, são as crianças. Sansone encontrou o interruptor e acendeu a luz. Um dos corpos levantou a cabeça. Claire olhou para eles com olhos arregalados e emitiu um choramingo horrorizado, abafado por fita isolante. Os outros se mexeram. Will, o cozinheiro e o Dr. Pascoe Antônio, todos atados com fita isolante e lutando para falar.
Estão vivos. Estão todos vivos. Maura agachou-se ao lado da garota. Julian, está com sua faca? Os uivos do cachorro estavam mais altos, mais nervosos, como que implorando para que tivessem pressa. Pressa. Com um clique, Julian abriu seu canivete e ajoelhou-se. Não se mova, Claire, ou não conseguirei soltar você, ordenou ele. Mas a garota se contorcia, os olhos arregalados de pânico como que lutando para respirar. Maura removeu a fita que cobria sua boca. É uma armadilha, gritou Claire. Ele não foi embora. Ele está bem. A voz sumiu. Seu olhar fixo em algo, alguém, atrás de Maura. Com o sangue rugindo nos ouvidos, Maura virou-se e viu um homem imponente à porta. Viu ombros largos e olhos cintilantes e um rosto manchado com tinta preta, mas foi na arma em sua mão que ela se concentrou. O silenciador. Quando ele disparasse, não haveria um estampido ensurdecedor. A morte viria com um baque surdo, ouvida apenas naquela sala de pedra enterrada na profundeza da montanha. Largue sua pistola, Sr. Sansone, ordenou ele. Agora. Ele sabe nossos nomes. Sansone não teve escolha. Tirou cuidadosamente a arma presa à cintura e deixou-a cair no chão. Julian, já ajoelhado ao lado de Maura, estendeu o braço para segurar sua mão. Apenas 16 anos. Tão jovem, pensou ela enquanto estavam de mãos dadas, apertadas com força. Urso uivou de novo, com raiva, com frustração. Julian olhou para cima de repente, e Maura viu sua expressão intrigada. Ao mesmo tempo que o menino, ela percebeu que aquilo não fazia sentido. Se o urso ainda está vivo, por que não está nos defendendo? Chute-a na minha direção, disse o homem. Sansone empurrou a arma com o pé, e ela deslizou pelo chão, parando junto à porta, onde o desconhecido estava. Agora, de joelhos. Quer dizer que é assim que terminará para nós, pensou Maura. Todos de joelhos. Uma bala em cada cabeça. Agora. Sansone baixou a cabeça em rendição conforme se agachava no chão. Mas era apenas a preparação para um último movimento desesperado. Como uma mola disparando, ele saltou na direção do invasor. Ambos atravessaram a porta, agarrando-se desesperadamente na escuridão da adega. A arma de Sansone permanecia no chão. Maura levantou-se desajeitadamente, mas antes que pudesse pegar a pistola, outra mão fechou-se em torno do cabo e levantou o cano na direção de sua cabeça. Para trás, gritou Ted para Maura. As mãos dele tremiam, mas seu dedo já estava no gatilho quando mirou a arma para a cabeça dela. Ele gritou sobre o ombro. Vou atirar nela, Sr. Sansone. Juro que vou. Maura agachou de novo. Ajoelhou-se, atordoada, enquanto Sansone era empurrado para a despensa e forçado a ajoelhar-se ao lado dela. O cão está preso, Ted? Perguntou o invasor. Amarrei ao armário da cozinha. Ele não conseguirá se soltar. Amarre as mãos deles. Seja rápido, disse o homem. Eles chegarão aqui a qualquer momento e precisamos estar prontos. Traidor. Claire cuspiu enquanto Ted puxava tiras de fita isolante e amarrava os pulsos de Sansone atrás das costas. Nós éramos amigos. Como pôde fazer isso conosco? O garoto ignorou-a enquanto passava para as mãos de Julia. Ted nos enganou para que descêssemos até aqui, disse Claire a Maura. Disse que vocês estavam esperando, mas era tudo uma armadilha. Ela olhou para o garoto, com a voz rouca de nojo. Condenada, a garota era destemida, até inconsequente. Foi você. Sempre foi você. Pendurando aqueles estúpidos bonecos de gravetos. Ted puxou outra tira de fita e enrolou-a com firmeza em torno das mãos de Julia. Por que eu faria aquilo? Para nos assustar. Para nos apavorar. Ted olhou para ela com franca surpresa. Eu não fiz aquilo, Claire. Aqueles bonecos eram para me assustar, para me fazer pedir socorro. E a doutora? Veliver? Como pôde fazer aquilo com ela? Um lampejo de arrependimento passou pelos olhos de Ted. Aquilo não deveria matar. Deveria apenas deixar ela confusa. Ela estava trabalhando para eles. Sempre me observando, aguardando até que eu... Ted, ralhou o homem. Se lembra do que ensinei a você? O que está feito e precisamos seguir em frente. Portanto, termine o trabalho. Sim, senhor, respondeu o garoto, cortando mais uma tira de fita. Ele enrolou-a tão apertada em torno dos pulsos de Maura que nenhum tipo de torção ou força a libertária. Bom garoto. O homem entregou a Ted um par de binóculos com visão noturna. Agora suba e observe o pátio. Me avise quando eles chegarem e quantos são. Quero ficar com você. Preciso que você fique longe da linha de fogo, Ted. Mas quero ajudar. Você já ajudou bastante. O homem pousou a mão sobre a cabeça do garoto. Seu trabalho é no telhado. Preciso que seja meus olhos. Ele baixou o olhar para o cinto quando o alarme emitiu um bip. Ela chegou ao portão. Coloque os fones. Ted, vá. Ele empurrou o garoto para fora da despensa e seguiu. Eu era sua amiga, gritou Claire enquanto a porta se fechava. Eu confiei em você. Ted. Eles ouviram o cadeado ser trancado. Acima, na cozinha, Urso ainda latia, ainda uivava, mas a porta abafava o som. Tornava-o distante como o uivo de um coiote. Maura olhou para a porta fechada. Era Ted, murmurou ela. Todo esse tempo, nunca imaginei, porque ele é só uma criança. A observação amarga veio de Claire. Ninguém presta atenção em nós. Ninguém nos dá crédito. Até surpreendermos vocês. Ela olhou para o teto. Eles vão matar a detetive Risoli. Ela não está sozinha, disse Maura. Ela me disse que está trazendo pessoas. Pessoas que sabem se defender.
mas não conhecem o castelo como esse homem. Ted tem deixado ele entrar depois do anoitecer. Ele conhece cada cômodo, cada escada, e está pronto para eles. Na cozinha, Urso parou de uivar. Até ele deve ter compreendido a futilidade da situação em que se encontravam. Journey, está tudo em suas mãos. Capítulo 31. O castelo parecia abandonado. Jane e Frost pararam no estacionamento de Vensel e olharam para as janelas escuras, espartelhado serrilhado pairando contra o céu estrelado. Não tinha encontrado ninguém para encontrá-los no portão nem para atender ao telefone quando ela ligara da estrada, meia hora atrás, usando um último e tênue sinal de celular. Um SUV preto parou ao lado deles. Através das janelas, Jane viu as silhuetas de Carole e de seus dois parceiros, Denzel e outro homem musculoso e silencioso, com a cabeça raspada. Quando pararam para abastecer uma hora antes, os homens não falaram. Estava claro que Carole dirigia o show. Algo está errado, disse Jane. Deveríamos ter disparado os sensores na estrada. Maura deveria saber que chegamos. Onde está todo mundo? Frost olhou para o SUV. Eu me sentiria muito melhor se tivéssemos reforços da polícia estadual. Deveríamos ter chamado eles de qualquer jeito. Dane-se assim, as portas de carro foram fechadas. Carole e seus homens saíram. Para o alarme de Jane, todos se armavam. Denzel já se movia na direção do castelo. Jane saiu às pressas do carro. O que pensam que estão fazendo? Você vai nos colocar dentro do castelo, detetive, disse Carole ao colocar fones de ouvido e microfone. Vá até a porta e fale ao interfone. Deixe que ouçam sua voz para que saibam que não há problema em nos deixar entrar. Viemos apenas pegar os garotos para levar a um local seguro. Foi o que combinamos. Por que estão com esse equipamento de Rambo? Mudança de planos. Desde quando? Desde que decidi que precisamos revistar o castelo. Depois de entrarmos, você aguardará em seu veículo até avisarmos se o local está liberado. Você disse que seria apenas uma evacuação. Foi o único motivo pelo qual concordamos em ajudar vocês. Agora, parece que vão lançar um ataque. Uma precaução necessária. Foda-se. Há crianças na escola. Não vou permitir que atirem para todos os lados. A porta, detetive. Agora. Ela não está trancada, disse Denzel, retornando. Não precisamos deles. Carole voltou-se para ele. O quê? Eu chequei. Podemos apenas entrar. Agora sei que há algo errado, disse Jane. Ela virou-se para o castelo. Carole bloqueou instintivamente o caminho dela. Volte para o carro, detetive. Minha amiga está lá dentro. Vou entrar. Acho que não. Carole ergueu sua arma. Peguem as armas deles. Uau! Exclamou Frost quando Denzel obrigou ele e Jane a se ajoelharem. Podemos nos acalmar um pouco? Você sabe o que fazer com eles. Rosnou Carole para Denzel. Se eu precisar de você, avisarei. Jane olhou para cima enquanto Carole e o outro homem caminhavam na direção do castelo. Mocinha, você está tão fodida. Gritou ela. Como se ela se importasse, disse Denzel, rindo. Ele apoiou o pé na base das costas de Jane e empurrou-a, fazendo-a cair nos paralelepípedos. Puxou as mãos dela para trás, e Jane sentiu braçadeiras plásticas morderem seus pulsos. Babaca, resmungou ela. Ah, diga mais coisas doces para mim, respondeu Denzel. Ele passou para Frost, prendendo os pulsos dele com uma eficiência espantosa. Vocês sempre agem assim? Perguntou Jane. É como ela age, a rainha de gelo. E você não tem problemas com isso? O trabalho acaba feito. Todos ficam felizes. Ele aprumou-se e afastou-se alguns passos enquanto falava ao microfone. Tudo seguro aqui fora. Sim, entendo. Apenas diga quando. Jane rolou para olhar para o castelo, mas Carole e o outro homem já tinham desaparecido. Agora, estavam vagando pelos corredores vazios, com a adrenalina pulsando e instintos aguçados para disparar contra qualquer sombra. Aquela missão não era para salvar vidas. As crianças eram apenas peões em uma guerra travada por uma mulher com um objetivo em mente. Uma mulher com gelo nas veias. Os passos de Denzel moveram-se na direção de Jane, que o viu sobre si. A silhueta dele estava destacada contra o céu estrelado, a arma parecendo uma extensão de sua mão, uma varinha negra da morte. Ela pensou no que Carole tinha dito a ele. Você sabe o que fazer. E aquelas palavras assumiram um sentido novo e assustador. Então, Denzel deu mais um passo, afastando-se dela. Ele não olhava para Jane. Sua cabeça virou para a esquerda e para a direita, procurando na escuridão, e ela ouviu sussurrar. Mas que diabos! Algo farfalhou no vento, como uma faca cortando seda. Denzel caiu sobre o peito de Jane com tanta força que o ar escapou dos pulmões dela. Pressionada pelo peso, ela lutou para respirar. Sentiu o corpo do homem contorcendo-se em espasmos mortais, enquanto algo quente e molhado encharcava a blusa dela. Jane ouviu Frost gritar seu nome, mas não conseguia se mover sobre aquele peso morto, não conseguia fazer nada além de olhar enquanto passos se aproximavam. Lentos, deliberados. Ela olhou para o céu noturno. Para estrelas, tantas estrelas. A Via Láctea estava mais brilhante do que ela jamais a vira. Os passos pararam. Um homem surgiu sobre ela. Os olhos brilhavam em um rosto manchado de preto. Ela sabia o que aconteceria em seguida. O corpo de Denzel escorrendo sangue sobre ela dizia tudo o que Jane precisava saber. Ícaro está aqui.
Capítulo 32. Foi o cachorro quem os alertou. Através da porta da despensa, Claire ouviu o urso uivar novamente, alto bastante para ecoar através da adega e descer pela escada. Ela não sabia o que o havia atiçado. Talvez ele houvesse compreendido que o tempo se esgotara e que a morte estava descendo os degraus para reivindicá-los naquele instante. Ele está voltando, disse Claire. Naquele cômodo sem circulação de ar, ela podia sentir o cheiro de medo, pungente e elétrico, o cheiro de animais aguardando o abate. Will aproximou-se. Sua pele estava úmida de suor. Ele finalmente conseguirá remover a fita que cobria sua boca e inclinava-se para sussurrar algo a ela. Venha para trás de mim e fique abaixada. Claire, o que quer que aconteça, finja que está morta. O que está fazendo? Estou tentando proteger você. Por quê? Você não sabe? Ele olhou para ela. E, apesar de ser o Will gorducho e cheio de espinhas que ela conhecia tão bem, Claire viu algo novo nos olhos dele, algo em que não havia reparado e que brilhava tão intensamente que era impossível não ver. Não terei outra oportunidade de dizer, sussurrou ele. Mas quero que saiba que... O cadeado fez um barulho metálico. Ambos congelaram quando a porta abriu, rangendo, e viram o cano de uma arma segurada por mãos enluvadas. A arma traçou um arco pela despensa, como que procurando um alvo e não encontrando. Um homem de cabeça raspada entrou na despensa e gritou. Ele não está aqui, mas os outros estão. Uma mulher entrou no cômodo, esguia e graciosa, com o cabelo escondido sob um gorro. Aquele cachorro só podia estar uivando para algo aqui embaixo, disse ela. Eles estavam lado a lado, dois invasores vestidos de preto, inspecionando o cômodo com os prisioneiros atados. O olhar da mulher caiu sobre Claire. Já nos encontramos, disse ela. Você se lembra, Claire? Levantando os olhos para a mulher, Claire pensou em faróis disparando em sua direção. Lembrou-se da noite virando de ponta cabeça e do som de vidro sendo estilhaçado e de tiros. E lembrou-se do anjo da guarda que tinha aparecido magicamente para retirá-la do carro destruído. Venha comigo, se quiser viver. A mulher virou-se para Will, que a olhava boquiaberto. E também nos conhecemos. Will, você estava lá, murmurou ele. Foi você. Alguém precisava salvar você. Ela sacou uma faca. Agora, preciso saber onde está aquele homem. Ela ergueu o objeto, como que oferecendo como recompensa pela cooperação. Me liberte, disse Sansone, e ajudarei vocês a capturar ele. Lamento, mas esse jogo não é para civis, respondeu a mulher. Olhou ao redor para os rostos. E Ted? Alguém sabe onde ele está? Dane-se Ted, disse Claire. Ele é um traidor. Ele nos trouxe para essa armadilha. Ted não sabe o que está fazendo, disse a mulher. Foi corrompido. Mentiram para ele. Me ajudem a salvar ele. Ele não vai aparecer. Está escondido. Onde? No telhado, disse Claire. É onde ele deve esperar. A mulher olhou para o parceiro. Então precisaremos subir e pegar ele. Em vez de libertar Sansone, a mulher ajoelhou-se atrás de Claire e cortou a fita que prendia seus pulsos. Você pode nos ajudar, Claire. Com uma arfada de alívio, Claire esfregou os pulsos e sentiu o bem-vindo fluxo de sangue nas mãos. Como? Você é colega dele. Ele ouvirá você. Ele não ouvirá nenhum de nós, disse Will. Ele está ajudando aquele homem. Aquele homem está aqui para matar vocês, disse a mulher, voltando-se para Will. Para matar todos nós. Tento capturá-lo há 3 anos. Ela olhou para Claire. Como se chega ao telhado? Há uma porta. No torreão. Nos leve até lá. A mulher puxou Claire, levantando-a. E quanto a eles? Perguntou Claire, apontando para os outros. A mulher jogou a faca no chão. Eles podem se soltar, mas precisam permanecer aqui. É mais seguro. O quê? Protestou Claire enquanto a mulher a empurrava para fora da despensa. Eles não podem nos atrapalhar, disse a mulher, fechando a porta. Dentro da despensa, Sansone praguejava, gritando. Abriu a porta. Não está certo, insistiu Claire. Deixar todos trancados. É o que preciso fazer. É o melhor para eles, para todos, inclusive para Ted. Não me importo com Ted. Mas eu... Sim. A mulher sacudiu Claire com força. Agora, nos leve até a torre. Eles subiram da adega para a cozinha, onde o urso latia e tinha uma aparência deplorável, quase estrangulado ao lutar para se livrar da coleira. Claire quis soltá-lo, mas a mulher arrastou-a para a escada dos criados. O homem seguiu na frente, observando constantemente os degraus acima. Claire jamais havia conhecido pessoas capazes de se mover tão silenciosamente quanto aqueles dois. Eram como gatos, com passos silenciosos e olhos sempre em movimento. Espremida entre os dois, Claire não conseguia ver à frente ou atrás, portanto concentrou-se nos degraus, em mover-se de maneira tão silenciosa quanto o homem e a mulher. Eles eram alguma espécie de agentes secretos, pensou ela, que estavam ali para salvá-los. Até mesmo para salvar Ted, o traidor. Ela teve muito tempo para pensar a respeito enquanto esteve sentada na despensa com as mãos atadas, ouvindo os choramingos do cozinheiro e os ruídos nasais do Dr. Pasco Antônio. Ela pensou em todas as pistas que tinha deixado passar, em como Ted jamais deixava ninguém ver a tela de seu computador e sempre apertava a tecla ESC quando ela entrava no quarto. Ele estava enviando mensagens para o homem, pensou ela. Durante todo o tempo, ele esteve ajudando o homem que tinha vindo matá-los. Ela apenas não sabia por quê. Estavam no 3º andar. O homem de cabeça raspada parou e olhou para Claire, atrás dele, aguardando uma orientação. Ali, disse ela, apontando para a escada em espiral que conduzia ao torreão, ao escritório da doutora.
Vê-lhe ver. Ele subiu a escada de pedra. Claire o seguiu lentamente. Os degraus eram altos, e tudo que ela conseguia ver era uma parte de trás da cintura e a faca de luta pendendo do cinto do homem. Estava tudo tão silencioso que ela ouvia o farfalhar das roupas, enquanto subiam um degrau de cada vez. A porta para a torre estava entreaberta. O homem empurrou-a suavemente e estendeu a mão para ligar o interruptor. Eles viram a mesa e o arquivo da doutora. Vê-lhe ver. O sofá com o estofamento florido e as almofadas fofas. Era uma sala que Claire conhecia bem. Quantas horas ela não tinha passado naquele sofá, contando a Vê-lhe ver sobre suas noites insones, suas dores de cabeça, seus pesadelos? Naquela sala que cheirava a incenso, decorada em tons pastéis com cristais mágicos, Claire sentirá-se seguro bastante para revelar segredos. E a doutora? Vê-lhe ver tinha escutado pacientemente, concordando com gestos de sua cabeça de cabelo grisalho e frisado, com uma xícara de chá de erva sempre ao seu lado. Claire parou ao lado da porta enquanto o homem e a mulher revistavam rapidamente o escritório e o banheiro anexo. Eles conferiram atrás da mesa e abriram o armário. Nada de Ted. A mulher voltou-se para a porta que levava a passarela no telhado. A mesma porta pela qual Vê-lhe ver saíra para dar seu salto fatal. Enquanto a mulher saía, o vento de verão entrou na sala, quente, doce com cheiro de pinheiros. Claire ouviu alguém correndo e um grito. Segundos depois, a mulher voltou à sala, arrastando Ted pela camisa, e o garoto estatelou-se no chão. Ted olhou para Claire. Você contou a eles. Você me dedurou. Por que eu não deduraria? Retrucou Claire. Depois do que você fez conosco. Você não sabe quem são essas pessoas. Eu sei quem você é. Ted Clock. Claire mirou um chute nele, mas a mulher agarrou o ombro dela e arrastou-a para um canto. Fique aí, ordenou. Depois, virou-se para Ted. Onde ele está? Ted enrolou-se e balançou a cabeça. Qual é o plano? Me diga, Ted. Não sei, gemeu o garoto. É claro que sabe. Você o conhece melhor do que ninguém. Apenas me conte e tudo ficará bem. Você matará ele. É por isso que está aqui. E você não gosta de ver pessoas morrerem. Não é? Não, sussurrou Ted. Então não vai gostar disso. A mulher deu meia volta e pressionou a arma contra a testa de Claire. A menina congelou, chocada demais para dizer qualquer coisa. Ted estava atordoado e calado, os olhos arregalados em terror. Me conte, Ted, disse a mulher. Ou apenas vou ter que espalhar os miolos da sua amiga sobre esse belo sofá. O parceiro da mulher parecia igualmente chocado por aquela reviravolta. O que está fazendo, Justine? Tentando obter alguma cooperação. E então, Ted, o que acha? Quer ver sua amiga morrer? Não sei onde ele está. Vou contar até 3. Ela pressionou a arma contra a testa de Claire. 1. Por que está fazendo isso? Gritou Claire. Vocês deveriam ser os mocinhos. 2. Você disse que estavam aqui para nos ajudar. 3. A mulher levantou a arma e disparou contra a parede, lançando uma chuva de gesso sobre a cabeça de Claire. Com uma bufada de desgosto, voltou-se para Ted. Imediatamente, Claire afastou-se e escondeu-se atrás da mesa, tremendo. Por que isso está acontecendo? Por que eles se voltaram contra nós? Como isso não funcionou? Talvez você realmente não saiba onde ele está. Portanto, vamos ao plano B. A mulher agarrou o braço de Ted e arrastou até a passarela do telhado. O parceiro disse, isso é uma loucura. São apenas crianças. Precisa ser feito. Viemos atrás de Ícaro. Nosso alvo é quem quer que eu diga. Ela arrancou o kit de comunicação de Ted e arrastou para a passarela externa no telhado. Agora, vamos pendurar uma isca, disse ela, segurando sobre o corrimão. Ted gritou, movendo freneticamente os pés, tentando encontrar um apoio no telhado íngreme de ardósia. Tudo que o impedia de mergulhar para a morte era a mulher que segurava seu braço. Ela falou ao microfone do garoto. Não, aqui não é Ted. Adivinhe quem eu tenho pendurado no telhado. Um garoto tão doce. Tudo que preciso fazer é soltá-lo, e ele não será mais que uma mancha no chão. O garoto não é parte disso, protestou o parceiro dela. A mulher ignorou e seguiu falando à unidade de comunicação de Ted. Sei que você está aí, e você sabe o que está acontecendo. Também sabe como pôr um fim nisto. Nunca gostei de crianças, portanto não é grande coisa para mim. E ele está ficando pesado. Isso é demais, disse o homem, andando na direção dela. Puxe o garoto. Fique aí embaixo, ordenou ela. Depois, rosnou ao microfone de Ted. 30 segundos. É tudo que você tem. Apareça ou soltarei. Justine, exclamou o homem. Puxe o garoto. Agora. Jesus Cristo. A mulher puxou Ted sobre o corrimão e colocou-o na passarela. Depois, mirou o parceiro e disparou. A força do tiro fez o homem voar para trás. Ele caiu contra a mesa e deslizou, batendo com a cabeça no chão, ao lado de onde Claire se escondia. Ela olhou para o buraco acima do olho direito do homem. Viu sangue escorrendo e encharcando o carpete cor-de-rosa da doutora. Vê-lhe ver. Ela o matou. Ela matou o homem que estava com ela. Justine agachou, pegou a arma do colega morto e prendeu-a à cintura da calça. Depois, jogou os fones de Ted para o lado e falou na própria unidade de comunicação. Onde você está? O alvo está subindo para a torre. Preciso de você agora. Passos subiam a escada. Instantaneamente, a mulher levantou Ted e segurou-o diante de si, usando-o como escudo humano contra o homem que atravessava a porta. O mesmo homem que, mais cedo, Claire tinha pensado ser o inimigo.
Nada mais fazia sentido, pois Claire havia imaginado que aquela mulher seria sua salvadora. E o homem que a amarrara, com o rosto manchado de preto e roupas camufladas, tivesse vindo matá-los. Qual deles é meu amigo? O homem avançou lentamente, com a arma apontada para a mulher. Mas Ted estava na linha de fogo, com o rosto pálido e tremendo, preso pela mulher. Solte-o, Justine. Isso é entre você e eu, disse ele. Eu sabia que conseguiria fazer você aparecer. Essas crianças não têm nada a ver com o que aconteceu. Eles são meu trunfo, e aqui está você. Ainda em forma. Percebo. Se bem que eu gostava mais de seu rosto antigo. Ela pressionou o cano da pistola contra a têmpora de Ted. Você sabe o que tem que fazer, Nick. Você o matará de qualquer jeito. Sempre há a chance de eu não fazer isso. Em oposição à certeza de que você precisará ver ele morrer. Ela disparou. Ted gritou, sentindo o sangue escorrendo de sua orelha rasgada pelo tiro. A próxima bala será no queixo dele, continuou a mulher. Portanto, largue a arma agora. Ted soluçou. Sinto muito, pai. Sinto muito mesmo. Pai? O homem largou a arma e ficou desarmado diante dela. Você acha mesmo que eu entraria aqui sem uma garantia, Justine? Me mate e tudo explodirá na sua cara. Claire olhou para o homem, procurando qualquer semelhança com o Nicholas Clock que vira na foto com seu pai. Ele tinha os ombros largos e o mesmo cabelo louro, mas o nariz e o queixo eram diferentes. Cirurgia plástica. Justine não tinha falado isso. Eu gostava mais de seu rosto antigo. Você deveria estar morto, murmurou Claire. Eu tinha certeza de que você apareceria depois do que aconteceu em Ithaca, disse Justine. De que você faria alguma coisa para salvar o filho de Olivia. Mas, no final, acho que tudo se resumiu a salvar o sangue do seu sangue. Claire compreendeu, de repente, que aquela mulher ordenara o assassinato de Bob e Bárbara, e matara os tios de Will. Tudo para fazer Nicholas Clock voltar do mundo dos mortos. Agora, aquela mulher o enviaria de volta para o além. Ela enviaria todos eles. Faça algo. Claire baixou os olhos para o homem em quem Justine atirara. A mulher tomara a pistola, mas ele também tinha uma faca. Claire lembrou-se do objeto pendendo do cinto dele enquanto ela o seguia pela escada. Justine não estava olhando para a menina. Estava completamente concentrada em Clock. Claire debruçou-se sobre o cinto do morto e enfiou a mão sob o corpo, tateando em busca da faca. Se me matar, disse Clock, te asseguro de que você vai cair. Todas as principais agências de notícias encontrarão o arquivo de vídeo em suas caixas de e-mail. Todas as provas que recolhi contra você ao longo dos últimos 3 anos, Justine. Tudo que Erskine, Olivia e eu conseguimos reunir. A companhia vai trancar você em um buraco negro tão profundo que você esquecerá como é o céu. Justine manteve o braço firme em torno de Ted e a arma pressionada contra a mandíbula do garoto, mas a incerteza fez com que hesitasse. Será que, ao matá-lo, ela estaria desencadeando uma cadeia desastrosa de acontecimentos? Claire pegou o cabo da faca. Tentou puxá-la, mas o peso do morto a mantinha presa contra o chão. Nicholas Clock falou em voz baixa e racionalmente. Você não precisa fazer isso. Me deixe levar meu filho. Nos deixe desaparecer. E jamais saberei quando você aparecerá e começará a falar. A verdade certamente virá à tona se eu morrer, disse Clock. Como você ajudou Ícaro a fugir da prisão? Como esvaziou as contas dele? A única pergunta sem resposta é onde você desovou o corpo depois de torturar ele para obter os códigos de acesso. Você não tem provas. Tenho o suficiente para fazer tudo desmoronar sobre a sua cabeça. Finalmente nós 3 ligamos os pontos. Você matou nosso pessoal, Justine, só por dinheiro. Você sabe o que acontece depois. Da escada veio o som de passos. Agora, é sua última chance. Claire agarrou a faca com um puxão e atacou. Ela mirou o alvo mais próximo que poderia alcançar, as costas da coxa de Justine. A lâmina cortou o tecido facilmente e cravou-se fundo na carne, quase até o cabo. Justine gritou e caiu para o lado, soltando Ted. Em um instante, Nicholas Clock estava mergulhando para o chão em direção à sua arma caída. Justine disparou primeiro. 3 tiros. Um jato vermelho de sangue sujou a parede atrás de Clock após um tiro que o fez rolar no chão. Ele caiu de costas, já perdendo a consciência. Pai! Gritou Ted. Pai! Com o rosto branco de dor e fúria, Justine virou-se para Claire, a garota que ousara reagir. A garota que enganara a morte 2 vezes apenas para encontrá-la agora, ali. Claire viu a arma ser erguida na direção de sua cabeça. Viu os braços de Justine se esticarem enquanto ela firmava a arma para disparar. Foi a última imagem que viu antes de fechar os olhos. A explosão a fez cair para trás contra a mesa. Não um mero estampido abafado, mas uma trovoada que fez seus ouvidos unirem. Ela aguardou pela dor. Por algo que doesse, mas tudo que registrou foi a própria respiração frenética. E a voz de Ted gritando, em desespero. Ajude ele. Por favor, ajude meu pai. Ao abrir os olhos, Claire viu a detetive Risoli agachada sobre Nicholas Clock e Justine caída de costas, olhos abertos e vítreos, com uma poça de sangue espalhando-se sobre sua cabeça. Frost! Gritou Risoli. Traga Maura. Temos um homem ferido. Papai! Implorou Ted, puxando o braço de Clock, indiferente à própria dor e ao sangue ainda pingando da orelha rasgada. Você não pode morrer. Por favor, não morra. O sangue de Justine continuava espalhando-se, movendo-se como uma ameba na direção de Claire, ameaçando envolvê-la. Com um calafrio, a menina levantou-se e tropeçou até um canto, afastando-se de todos os corpos. Afastando-se dos mortos.
Mais passos subiram a escada. Então, a doutora Islis irrompeu na sala. É o pai de Ted, disse Rizzoli em voz baixa. A doutora Islis ajoelhou-se e pressionou 2 dedos contra o pescoço do homem. Abriu a camisa dele com um puxão, revelando o colete Kevlar. A bala, porém, penetrara na carne acima do colete, e Claire viu um rio de sangue escorrendo do ferimento, formando um lago onde a doutora Islis estava ajoelhada. Você pode salvar ele, gritou Ted. Por favor, por favor. Ele ainda soluçava súplica quando o último brilho de consciência sumiu dos olhos do pai. Capítulo 33. Nicholas Clock não recobrou a consciência. Os cirurgiões vasculares no Eastern Maine Medical Center repararam a veia subclávia rompida, drenaram o hemotórax do pulmão e consideraram a operação bem-sucedida, mas Clock não despertou da anestesia. Ele estava respirando por conta própria e seus sinais vitais permaneciam estáveis, mas continuava em coma. E, a cada dia que passava, Jane ouvia o pessimismo aumentar nas vozes dos médicos. Grave perda de sangue com hipoperfusão cerebral. Déficits neurológicos permanentes. Eles não falavam mais em recuperação. A discussão era sobre cuidados a longo prazo, transferência para casa, sonda de Foley, tubos de alimentação e outros produtos que Jane vira no catálogo falso da Lady Q Suprimentos Hospitalares. Apesar de estar em coma, Nicholas Clock encontrou um meio de contar a verdade ao mundo. 7 dias após o tiroteio, o vídeo veio à tona. A emissora Al Jazeera foi a primeira a transmiti-lo, colocando no ar, e ele jamais poderia voltar a ser contido. 48 horas depois, Nicholas Clock aparecia em monitores de computadores em televisões por todo o mundo, relatando tranquila metodicamente os acontecimentos ocorridos 16 anos antes na Itália. Ele descreveu a vigilância e a captura de um financiador terrorista cujo codinome era Ícaro, em um caso de rendição extraordinária. Ele revelou detalhes do aprisionamento e os intensos métodos de interrogação. E falou sobre a fuga de Ícaro do local secreto e de alta segurança no norte da África, uma fuga auxiliada por uma desonesta agente da CIA chamada Justine M. Seclela. Nada que surpreenderia ou impressionaria um mundo que havia muito tempo se tornará cínico. Mas o assassinato de famílias americanas em seu próprio país chamou a atenção dos Estados Unidos. Na sala de conferência no Departamento de Polícia de Boston, os 6 detetives que investigaram os assassinatos dos Ackerman assistiam ao noticiário noturno da CNN, que não poupou esforços para explicar o que realmente tinha acontecido com os Ackerman. A família não havia sido assassinada por um imigrante colombiano chamado Andrés Zapata. Na verdade, tinha sido executada pelo mesmo motivo que outras 2 famílias adotivas, fazer com que Nicholas Clock acreditasse que seu filho Ted estava correndo perigo, obrigando o ex-agente a sair do esconderijo. Enquanto Justine pensasse que eu estava morto, Ted estaria seguro. Ela não tinha motivo para atacá-lo. Se eu o pegasse e fuguíssemos, Justine jamais desistiria de nos caçar. Estaríamos sempre olhando por sobre nossos ombros, preocupados. Ted sabe que estou vivo. Ele compreende porque optei por permanecer invisível. É por ele. É tudo por ele. Mas agora tudo mudou. Justine deve ter interceptado alguma mensagem e sabe que estou vivo. Não tenho muito tempo. Esta pode ser minha única chance de compartilhar as provas que reuni nos últimos 2 anos. Provas de que Justine Elizabeth M. Seclela auxiliou a fuga do terrorista conhecido como Ícaro. De que ela quase certamente assassinou Ícaro depois de obter os números e as senhas das contas dele. De que ela, ou seus agentes remunerados, foram responsáveis pelas mortes dos Ward, dos Jablonski e da minha família. Porque tínhamos iniciado uma investigação sobre sua riqueza repentina, e ela precisava nos fazer parar. Nossas famílias foram apenas testemunhas inocentes. As 3 crianças sobreviventes, Claire, Will e Ted, são agora peões na caçada. Justine reuniu as 3 como iscas para me fazer sair do esconderijo. Ela está usando todos os seus recursos, tanto oficiais quanto extra-oficiais, e levou a CIA a acreditar que Ícaro permanece vivo, que ele é seu alvo. Mas sou eu quem ela quer. Se alguém estiver assistindo a este vídeo, significa que Justine conseguiu. Significa que estou em uma sepultura. Mas a verdade não morre comigo. E eu, Nicholas Clock, juro que tudo o que disse aqui é realmente a verdade. Jane olhou para os outros detetives sentados à mesa. Crowe tinha os lábios apertados, uma expressão de raiva, o que não era estranho. Seu triunfo público como principal investigador do caso Ackerman havia sido destruído com uma marreta, e todo repórter criminal em Boston sabia que ele tinha fracassado. Aquela pressa em condenar Andrés Zapata mancharia seu histórico para sempre. Crowe viu que ela observava e o olhar que lançou a Jane poderia evaporar água. Para Jane, a sensação deveria ser de vitória, uma vingança de seus instintos, mas aquilo não trazia um sorriso aos seus lábios. Nicholas Clock jazia em um coma que podia ser permanente e Ted estava de novo sem um pai. Ela pensou em quantas pessoas tinham morrido: os Clock, os Jablonski, os Ward, os Ackerman, os Temple, os Buckley. Mortos, todos mortos, porque uma mulher não conseguirá resistir à tentação de uma riqueza incalculável. A transmissão chegou ao fim. Quando os outros detetives se levantaram para deixar a sala, Jane permaneceu na cadeira, pensando sobre justiça. Sobre como os mortos jamais eram beneficiados por ela. Para eles, a justiça sempre chega tarde demais. Foi um bom trabalho, Rizzoli, disse o tenente Marchetti. Ela levantou os olhos e viu-o junto à porta. Obrigada. Então,
Porque parece que seu melhor amigo acaba de morrer. Simplesmente não é gratificante, entende? Foi você quem derrubou Justine e MC Clela. O que pode ser mais gratificante do que isso? Talvez trazer os mortos de volta? Isso está acima da nossa faixa salarial. Somos apenas a equipe de limpeza. Ele olhou com raiva para o celular, que começava a tocar. Parece que a imprensa está surtando. E essa história é delicada demais. A gente desonesta? Americanos mortos? Ela bufou. Com certeza. Os chefes nos amordaçaram. Portanto, por enquanto é sem comentários, certo? Ele inclinou a cabeça. Agora, saia daqui. Vá para casa e tome uma cerveja. Você merece. Aquela foi a coisa mais gentil que Marquette já lhe disse. Uma cerveja realmente soava bem. E ela realmente merecia. Jane recolheu suas pastas, deixou-a sobre sua mesa e saiu da delegacia. Mas não foi para casa. Em vez disso, dirigiu até Brooklyn, ao lar de alguém que estaria igualmente deprimida com aquela transmissão. Alguém que não teria ninguém a quem recorrer. Quando chegou a casa, Jane ficou aliviada ao ver que nenhuma emissora de TV estava lá ainda, mas a imprensa certamente apareceria em breve. Todos os repórteres em Boston sabiam onde a doutora Maura Isis morava. As luzes estavam acesas e Jane ouviu música clássica, as notas chorosas de um violino. Foi preciso tocar a campainha 2 vezes antes que a porta fosse aberta. Oi, disse Jane. Você viu na TV? Está em toda a internet. Maura concordou com um movimento de cabeça e um ar desgastado. A diversão está apenas começando. Foi por isso que vim para cá. Imaginei que você poderia precisar de companhia. Acho que não serei uma boa companhia, mas estou feliz que esteja aqui. Jane seguiu Maura até a sala de estar, onde viu uma garrafa de vinho tinto aberta e uma taça quase vazia sobre a mesa de centro. Quando você traz a garrafa para a sala, é porque planeja beber de verdade. Gostaria de uma taça? Posso pegar uma cerveja na geladeira? Fique à vontade. Ainda deve haver uma garrafa desde sua última visita. Jane entrou na cozinha e viu bancadas imaculadas, sem um único prato sujo. Parecia suficientemente limpo para realizar uma cirurgia, mas Maura era assim. Tudo em seu lugar. De repente, Jane percebeu quanto tudo parecia estéril. Sem bagunça, sem o menor indício de desordem. Como se nenhum humano vivesse ali. Como se Maura tivesse limpado e escovado tanto a própria vida que, no final, tivesse esterilizado a alegria de viver. Ela encontrou a garrafa de cerveja Adams, provavelmente há meses ali, e abriu-a. Depois, voltou para a sala de estar. A música seguia tocando, mas em volume mais baixo. As duas se sentaram no sofá. Maura bebericou o vinho e Jane bebeu um gole da cerveja, com cuidado para não deixar cair sequer uma gota no estofado imaculado de Maura ou no caro tapete persa. Você deve se sentir plenamente vingada, disse Maura. Sou um verdadeiro gênio. A melhor parte foi fazer Crowe cair um pouco de seu pedestal. Jane tomou outro gole de cerveja. Mas não é o bastante. O quê? Fechar um caso. Saber que acertamos. Isso não muda o fato de que Nicholas Clock provavelmente jamais despertará. Mas as crianças estão em segurança, disse Maura. É isso que importa. Falei com Julian pela manhã, e ele disse que Claire e Will estão bem. Mas não Ted. Não tenho certeza de que jamais ficará bem, disse Jane, olhando para a cerveja. Visitei-o em sua casa adotiva ontem à noite. Deixamos ele com os Inigo, que cuidaram dele antes. Ele não quis dizer nenhuma palavra a mim, nenhuma palavra. Acho que ele me culpa. Ela olhou para Maura. Ele culpa todos nós. Você, eu, Sansone. Ainda assim, Ted será sempre bem-vindo em Evanston. Você conversou com Sansone a respeito? Sim, essa tarde. Maura pegou a taça de vinho, como se precisasse se fortalecer para o assunto. Ele me fez uma oferta interessante, Jane. Que oferta? Trabalhar para a Sociedade Mephisto como consultora forense. E ser parte de Evanston, onde eu poderia moldar mentes jovens, como ele colocou. Jane ergueu uma sobrancelha. Você não acha que ele está oferecendo algo mais pessoal? Não, foi exatamente o que ele disse. Preciso julgar ele por suas palavras, não pela minha interpretação. Jesus. Jane suspirou. Vocês estão dançando um em torno do outro como se fossem cegos. Se eu não fosse cega, o que estaria vendo? Que Sansone é uma escolha muito melhor do que Daniel jamais foi. Maura balançou a cabeça. Não creio que eu deveria estar escolhendo nenhum homem, mas estou considerando a oferta dele. Deixar o trabalho de legista? Deixar Boston? Sim, é o que isso significaria. A música do violino cresceu para uma nota aguda, triste. Uma nota que parecia perfurar o peito de Jane. Está pensando seriamente a respeito. Maura pegou o controle remoto e desligou o aparelho de som. O silêncio pairou, pesado como uma cortina de veludo, entre elas. Ela olhou ao redor da sala de estar para o sofá de couro branco, para o mogno polido. Não sei o que me espera, Jane. Luzes brilharam através da janela, e Jane levantou-se para espiar pelas cortinas. Infelizmente, eu sei o que te aguarda. O quê? A van de uma emissora de TV acaba de estacionar. As malditas hienas sequer podem esperar a coletiva. Precisam aparecer na porta da sua casa. Me disseram para não falar com eles. Jane virou-se com o senho franzido. Quem te disse? Recebi um telefonema há meia hora. Do gabinete do governador. Estão sob pressão de Washington para manter tudo o que aconteceu sob panos quentes. Tarde demais. Já está na CNN.
Foi o que eu disse a ele. Quer dizer que você não vai falar com a imprensa. Temos alguma escolha. Sempre temos uma escolha, disse Jane. O que você quer fazer? Maura levantou-se do sofá e parou ao lado de Jane junto à janela. As duas observaram o operador de câmera tirar equipamentos da van, preparando-se para a invasão do jardim diante da casa de Maura. A escolha fácil é apenas dizer a ele sem comentários, respondeu Maura. Ninguém pode obrigar a gente a falar. Maura refletiu a respeito enquanto observavam a segunda van chegar. Mas não foi assim que tudo isso aconteceu? Perguntou ela. Segredos demais. Pessoa demais que não disseram a verdade. Quando se acende uma luz forte, um segredo perde todo o poder. Da maneira que Nicholas Clock fez com seu vídeo, pensou Jane. Acender a luz da verdade custará-lhe a vida. Mas tinha salvado seu filho. Sabe de uma coisa, Maura? É exatamente nisso que você é tão boa. Você acende uma luz e faz os mortos revelarem seus segredos. O problema é que os mortos são as únicas relações que parecem ter preciso de alguém um pouco mais quente do que a temperatura ambiente. Não creio que vou encontrar ele nessa cidade. Eu detestaria se você deixasse Boston. Você tem uma família aqui, Jane. Eu, não. Se quiser uma família, darei meus pais a você. Que eles deixem você louca. Até incluirei Frank, para que você possa compartilhar a alegria. Maura riu. Essa alegria é sua, e só sua. O que importa é que uma família não nos torna imediatamente felizes. Seu trabalho não importa. E... Ela fez uma pausa. E acrescentou em voz baixa. E seus amigos? Lá fora, na rua, mais uma van estacionou, e elas ouviram portas de veículos sendo fechadas. Maura, disse Jane. Não tenho sido uma amiga boa o bastante. Sei disso. Prometo que serei melhor. Ela foi até a mesa de centro pegar a taça de vinho de Maura e a própria cerveja. Portanto, vamos brindar amigas serem amigas. Sorrindo, brindaram e tomaram um gole de suas bebidas. O celular de Jane tocou. Pegando na bolsa, ela viu um número com código de área do Maine. Risoli. Ela atendeu. Detetive, aqui é o Dr. Stein, do Eastern Maine Medical Center. Sou o neurologista responsável pelo Sr. Clock. Sim, nós nos falamos recentemente. Não sei bem como dizer isso, mas ele está morto, disse Jane, já adivinhando o motivo do telefonema. Não. Quero dizer, acho que não. Como você pode não saber? Houve um suspiro constrangido do outro lado da linha. Realmente não podemos explicar como aconteceu, mas... Quando a enfermeira entrou no quarto essa tarde para conferir os sinais vitais, a cama estava vazia e a via intravenosa estava desconectada. Passamos as últimas 4 horas procurando pela área do hospital, mas não conseguimos encontrar ele. 4 horas? Ele está desaparecido há tanto tempo? Talvez mais. Não sabemos exatamente quando saiu do quarto. Doutor, telefonarei para você em 1 minuto, interrompeu Jane e desligou. Imediatamente, ela telefonou para a residência do Inigo. Tocou 1 vez. 2. O que está acontecendo? Perguntou Maura. Nicholas Clock desapareceu. O quê? Maura encarou Jane. Pensei que estivesse em coma. Ao telefone, Nancy Inigo atendeu. Alô? Ted está aí? Perguntou Jane. Detetive Risoli, é você? Sim. E estou preocupada com Ted. Onde ele está? Está no quarto. Ele voltou da escola e subiu para o quarto. Eu estava prestes a chamar ele para jantar. Por favor, confira se ele está bem. Agora. Os passos de Nancy Inigo rangeram na escada enquanto ela perguntava a Jane. Pode me dizer o que está acontecendo? Não sei. Ainda não. Jane ouviu Nancy bater na porta e chamar. Ted, posso entrar? Ted? Uma pausa. Depois, alarmada, ela respondeu a Jane. Ele não está aqui. Procure pela casa. Ordenou Jane. Espere. Há um bilhete aqui, na cama. Escrito por Ted. O que ele diz? Pelo telefone, Jane ouviu o farfalhar do papel. É endereçado você, detetive, disse Nancy. Está escrito. Obrigado. Ficaremos bem agora. Só isso. Obrigado. Ficaremos bem agora. Jane imaginou Nicholas Clock despertando milagrosamente do coma, removendo a própria via intravenosa e saindo do hospital. Imaginou Ted colocando o bilhete sobre a cama antes de escapulir da casa do Inigo e desaparecer na noite. Ambos sabiam para onde estavam indo, pois dividiam o mesmo destino, um futuro juntos, como pai e filho. Você tem alguma ideia do que esse bilhete significa? Perguntou Nancy. Sim. Acho que sei exatamente o que significa, disse Jane, delicadamente, e desligou. Quer dizer que Nicholas Clock está vivo, comentou Maura. Não apenas vivo. Finalmente está com o filho. Jane olhou para as vans dos noticiários de TV e para o grupo crescente de repórteres e câmeras. E, apesar de sorrir, de repente as luzes de todos aqueles veículos se borraram através de suas lágrimas. Ela inclinou a garrafa de cerveja em um brinde para a noite e sussurrou. A você, Nicholas Clock. Fim de jogo. Capítulo 34. Sangue é removido com mais facilidade do que memórias, pensou Claire. Ela estava no escritório da doutora Veliver, examinando os tapetes e a mobília novos. A luz do sol brilhava em superfícies imaculadas, se a sala cheirava a fresco e limões.
Através da janela aberta, ela ouvia a gargalhada de alunos remando no lago. Sons de sábado. Olhando para a sala, era difícil acreditar que qualquer coisa terrível tenha ocorrido ali. Tão completa havia sido a transformação que a escola fizera no ambiente. Mas, não importava o quanto esfregassem, nada apagaria as imagens gravadas na mente de Claire. Ela olhou para o carpete verde claro. Sob o padrão de plantas e frutos, viu um morto olhando para ela. Ela virou-se para a parede e viu o sangue de Nicholas Clock espalhado sobre ela. Olhou para a mesa e ainda conseguia ver o corpo de Justine caído para o lado, derrubado pelos tiros da detetive Rizzoli. Em todos os cantos, ela via corpos. O fantasma da doutora. Veliver ainda permanecia ali, sorrindo atrás da mesa, bebericando suas intermináveis xícaras de chá. Tantos fantasmas. Será que ela deixaria de vê-los? Claire, você vem? Ela virou-se para Will, que estava junto à porta. Ela não via mais o menino gorducho e cheio de espinhas. Via seu Will, o garoto cujo último impulso foi protegê-la. Ela não tinha certeza de que aquilo era amor. Sequer tinha certeza do que sentia em relação a ele. Tudo o que sabia era que nenhum outro garoto tinha feito aquilo por ela, e isso significava algo. Talvez significasse tudo. E ele tinha olhos lindos. Ela lançou um último olhar para o cômodo, despediu-se silenciosamente dos fantasmas. Se concordou com um gesto de cabeça. Estou indo. Juntos, desceram a escada e saíram do castelo, onde colegas desfrutavam aquele sábado claro, mergulhando no lago, rolando na grama, lançando flechas nos alvos que o Sr. Roman montara naquela manhã. Claire e Will subiram a trilha que conheciam bem agora, um caminho que levava em costa acima, sinuosamente através de árvores e rochas cobertas de liquens, passando por arbustos mirrados de zimbro. Eles chegaram aos degraus de pedra e subiram até o patamar e o círculo de 13 rochedos. Os outros os aguardavam. Ela viu os rostos, Julian e Bruno, Arthur e Lester. Naquela manhã clara, um coral de pássaros cantava nas árvores e o urso, o cão, cochilava em uma rocha aquecida pelo sol. Ela andou até a beira do patamar e olhou para baixo, para o topo serrilhado do telhado do castelo. Ele parecia despontar no vale abaixo como uma antiga cordilheira. Evenson, lá, Julian disse, iniciou agora esta reunião dos jacaus. Claire virou-se e juntou-se ao círculo. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!